Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos ao nosso programa O Reformador, onde aqui nós falamos sobre essa revista que é um veículo de comunicação e unificação da Federação Espírita Brasileira. Rogando de início, já que estamos conectados virtualmente, que em nome de Deus, de Jesus e da espiritualidade superior, também possamos estar conectados espiritualmente. E é com muita alegria que estamos hoje na companhia do nosso irmão Marcos Demário, que vem conversar conosco sobre a educação segundo Jesus, que é o título do seu artigo que foi publicado na revista Reformador, a edição 2304, de março de 2021. Então é uma alegria que nós saudamos o Marcos, seja bem-vindo, uma gratidão ter aceitado o nosso convite para falar sobre esse tema tão importante do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, Marcos. Guilherme, eu que agradeço esse convite que recebi de coração. É um prazer poder conversar com você e com todos a respeito desse tema que é tão importante. Maravilha, meu amigo. E antes da gente passar a palavra para o Marcos, para a gente poder ter essa conversa, esse bate-papo bem fraterno, nós lembramos, amigos, a importância do trabalhador espírita em geral ter o hábito de consumir, vamos dizer assim, o conteúdo do nosso reformador, porque às vezes nos perguntam, qual é o público-alvo dessa revista, desse veículo centenário? E nós dizemos, de forma geral, que ele é para toda pessoa que quer buscar a autoiluminação, porque ali nós estamos falando do Consolador prometido, sempre com uma mensagem de esclarecimento e consolo. Mas ela fala mais estreitamente ao coração do trabalhador espírita, do trabalhador cristão. Porque ali nós temos artigos que possam fazer inspiração para tema de palestras na casa espírita, para que possamos, aquele trabalhador que faz as escalas com os temas e às vezes fica, mas falta inspiração para buscar novos temas, podemos encontrar nessa revista que é mensal, para quem trabalha com evangelização, para quem trabalha no atendimento espiritual no centro espírita, também na área da mediunidade, sempre artigos sérios com bons subsídios, com articulistas engajados no nosso movimento espírita. Enfim, trabalhar na área da família, ela tem muitos recursos para gerar conteúdos para que nós possamos utilizar em diversas esferas da vida e também funciona como uma espécie de um boletim federativo, porque traz notícias sobre o movimento espírita do nosso Brasil e também no mundo todo. Então, fica a dica, assine o Reformador, acesse o nosso portal da FEB, www.febnet.org.br. Para aqueles que são que nem nós, que gostam de ter a impressão física, você recebe em casa, mas também tem acesso a todas as edições do Reformador da forma digital. Você pode fazer pesquisas, ajudar a compartilhar essa mensagem tão bela dessa revista que tem contribuído muito para todos os trabalhadores e dirigentes do nosso movimento espírita. Tá bom, pessoal? E vamos, então, nesse bate-papo bem descontraído com o Marcos, mas de muita responsabilidade, agradecendo sempre as bênçãos de Jesus por fazermos parte do movimento espírita, porque nós estamos sempre fazendo novos amigos, é uma alegria conhecer o Marcos, que está falando lá do Rio de Janeiro, mas é paulistano. Eu gostaria, então, meu amigo, que tu te apresente para nós, que estamos conversando a primeira vez contigo e com o público que nos acompanha. Bem, Guilherme, eu sou o que antigamente se falava, né, o espírita de berço, já que meus pais já eram espíritas em São Paulo, capital, e muito cedo eu já fui levado ao centro espírita, passei a acompanhar as atividades e a estudar. Eu sempre gostei de estudar e sempre fui um encantado por livros. E eu me recordo que, ainda adolescente, eu fui incumbido de reorganizar a biblioteca da casa espírita. Foi quando eu mergulhei em leituras do Ernesto Bozano, Delane, Leon Denis e assim por diante, esses grandes contemporâneos de Allan Kardec.
Eu frequentava a Associação Espírita Jacó, que fica no bairro do Tatuapé, lá em São Paulo, ela ainda existe até hoje, e lá eu realmente cresci dentro do Espiritismo e rapidamente, já jovem, eu ingressei no movimento de unificação, através da USE, né, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. E eu fazia parte, na época, da 17ª União Distrital Espírita. Hoje a nomenclatura é outra, né, porque é a 17ª USE Distrital. Né? E participei de muitas coisas, confraternizações de mocidades espíritas, muita coisa mesmo. Até que meu pai, que também era bastante atuante, assim como a minha mãe, meu pai foi transferido profissionalmente para o Rio de Janeiro. E, claro, não íamos deixar ele sozinho. E aí, fomos encaixando a nossa vida para podermos ir para o Rio de Janeiro. Cheguei aqui no Rio de Janeiro no final de 1977, estou aqui até hoje, nunca mais saí, e aqui, imediatamente, nós procuramos o movimento espírita, o centro espírita, e quando eu me percebi, eu já estava engajado hoje é o CERJ, né, que é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. E eu brinco com o pessoal porque eu sou dinossauro, né, porque eu sou da primeira confraternização de mocidades espíritas do Estado do Rio de Janeiro, a Comerge, que é muito famosa aí. Tá? Eu, Darcy, tanta gente, nossa, coisa maravilhosa. E aqui no Rio, eu me voltei para a educação, foi aqui no Rio. Eu estava, na verdade, voltado para a administração, larguei tudo em administração para seguir educação, para fazer o curso, me formar, e com esse ideal de levar a visão espírita para o meio educacional. E assim, eu comecei a trabalhar, comecei a escrever, os livros foram surgindo, os artigos para a imprensa, como é o caso da revista Reformador, comecei a fazer as palestras, nunca mais parei, né? Eu já visitei boa parte do Brasil, viajando, tanto como espírita, como também como educador, como consultor de empresas. E assim, a coisa foi fluindo. Hoje eu estou com 30... Na verdade, eu fiz a recontagem. Hoje eu estou com 33 livros publicados e tenho 6 que estão com as editoras. Tem 6 livros aí e, se Deus quiser, um dia eles também vão sair. E os projetos vêm se acumulando. Hoje eu pertenço ao Grupo Espírita Seara de Luz, neste momento está online com a pandemia, e mantenho na internet o site Orientação Espírita, e também, no meu trabalho educacional, eu sou co-criador e atual diretor do IBEM Educa, que é o Instituto Brasileiro de Educação Moral, que é uma organização não governamental totalmente voltada para a educação, onde nós fazemos a capacitação de educadores dentro do projeto Escola do Sentimento. Já são aí 22 anos cada dentro desse projeto. E eu não paro, né? As ideias vêm, e agora já vou começar, eu, na quinta-feira, a gravar um novo programa espírita que vai para o ar, e mantenho, junto com um grande amigo, que é o Ronaldo Gomes, o programa Espiritismo e Educação, que vai ao ar toda segunda-feira, às 20h30, pela Web Rádio Estação da Luz, que é lá de Natal, Rio Grande do Norte. Então tá aí, maravilha. Resumidamente, a trajetória. Obrigado, Marcos. Mas realmente assumiu a tarefa do compromisso espírita e o semeador está saindo a semear, né, meu amigo? Importante a gente dizer que, dentro da proposta desse nosso trabalho que surge para conversarmos sobre o reformador, nós temos algumas finalidades com esse projeto, né? Que é divulgar e difundir a mensagem de esclarecimento e consolo da doutrina espírita, estimular a formação de leitores com boas referências doutrinárias e também escritores, que as pessoas, ao ver esse bate-papo, possam também se inspirar a escrever, colocar suas ideias no papel, contribuir, né, para as atividades nos centros espíritas, porque a gente está gerando conteúdo para que os trabalhadores da casa espírita possam cada vez mais se aprimorar, e também, obviamente, contribui para a unificação do movimento espírita. Então, uma coisa que é muito importante a gente conversar com os articulistas, com aqueles que se propuseram a escrever e compartilhar a mensagem através de textos, como é que é a concepção
Como é que você começa a escrever? Como é que é a ideia? Como é que surge a estrutura do texto? E com um título tão belo, né? Educação segundo Jesus. Como é que foi esse teu processo de criação, Marcos? Bom, Guilherme, escrever é uma arte e que você desenvolve se exercitando. Primeiro, eu recomendo a todos que sejam bons leitores. O bom escritor é um bom leitor. Ler os outros, mergulhar neste universo literário espírita, por exemplo, vai lhe enriquecer muito. E você aprende muito com os outros autores. As ideias, elas fluem. Né? Claro que você está assistindo alguma coisa, alguém está conversando com você, você está lendo algo, e isso ou aquilo lhe chamam a atenção. Eu tenho por método anotar. Eu anoto. Isso aqui dá um bom tema. Eu acho que vou escrever sobre isso. Então, eu anoto lá para mim e deixo ali. Né? Porque aí precisa vir a inspiração. Alguns temas requerem mais pesquisa e o escritor precisa entender isso. Nem tudo sai da cabeça ou da inspiração dos espíritos. Há temas que requerem que você mergulhe na literatura, que você vá atrás da pesquisa. Né? Então, existem textos que são realmente mais elaborados. Quando eu escrevi o meu primeiro livro, o livro Preciso Amar, ele veio assim de um jato. Aquela coisa assim que eu precisava escrever em cima de temas do Evangelho, né? E realmente o livro se desdobrou de forma muito rápida. Esse texto aqui, publicado pelo Reformador, bom, ele faz parte da minha vida, educação. Jesus é o maior mestre que nós temos aqui na humanidade. E eu tinha uma ideia já muito antiga de desenvolver um livro em que focasse apenas Jesus como mestre, Jesus como educador. Então, as ideias começaram a vir, eu comecei a rascunhar o livro, os capítulos começaram a surgir, eu comecei a ler muito, tive que ir atrás de historiadores da educação e da pedagogia, estudiosos sobre Jesus, fora, inclusive, da literatura espírita. E aí, então, com um livro assim, semi-elaborado, eu comecei, bom, olha, este capítulo aqui, eu posso fazer uma adaptação e transformá-lo num artigo para enviar para a imprensa espírita. E a imprensa espírita é uma espécie de laboratório, porque aí eu vou sentir a reação dos leitores, se vai ter alguma reação com aquele artigo. Então, quando surgiu esse aqui, a Educação Segundo Jesus, ele, na verdade, parte do texto, e ele faz parte do livro. E na outra parte eu adaptei, porque livro é uma coisa, o texto para uma revista é completamente diferente. Então você tem que aprender a fazer essa adaptação também. E aí deixar fluir. Se você não conseguir escrever de pronto, tudo bem, deixa para o dia seguinte. Eu faço muito isso. Às vezes eu fico na frente do computador, né? Fico olhando para o texto. Bom, eu vou terminar esse texto hoje. Tá? Mas os espíritos estavam com outra ideia. Eu simplesmente não consigo. Não vai ser hoje. Não vai ser hoje. E aí veio surgindo, o livro, inclusive, está pronto, que se chama Jesus, o maior educador da humanidade. Ele está disponível digitalmente, mas eu estou aguardando ainda uma editora que realmente assuma e queira publicar a obra. Esse texto, então, que o Reformador publicou, que ele aprovou, ele está dentro desse contexto, desse meu trabalho, então, de focar Jesus como o maior educador da humanidade. Maravilha, meu amigo. Eu estava lendo o teu artigo da nossa revista Reformador, e ali a gente vê que você aborda desde uma pequena diferença ali entre a transmissão de conhecimento, por vezes excessiva, diferentemente do desenvolvimento de virtudes, da educação moral, faz um diálogo entre autores contemporâneos, assim, educadores, com os princípios da doutrina espírita. Isso é muito interessante, né, fazer esse balanço, e também vai nos trazer a metodologia de ensino de Jesus e uma nova realidade educacional. Então, eu gostaria que agora você pudesse abordar, conversar conosco, divulgar o conteúdo realmente da educação segundo Jesus. Bem,
Segundo o nosso querido José Herculano Pires, Jesus trouxe para nós o que ele chamava de pedagogia da esperança. Porque Jesus descortinou para nós a vida que continua depois da morte, descortinou para nós a reencarnação, quando fala da necessidade de nascer de novo, e trouxe para nós o Deus Pai, amoroso, misericordioso, bondoso, justo. Então, e vinculou tudo à questão moral, à questão das virtudes. Magistralmente, e não podia ser diferente, porque ele é o nosso governador espiritual, o espírito mais perfeito que Deus nos concedeu como guia e modelo, como está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. Jesus sintetizou a educação em duas frases, em dois princípios, quando ele diz: amai-vos uns aos outros. E depois ele nos informa: faça ao outro somente aquilo que você queira que o outro lhe faça. Em verdade, nós não precisamos de mais nada. Basta aplicarmos isso na educação. Agora, como é que nós vamos aprender a amar o outro, o nosso próximo, e como vamos conseguir fazer a ele somente aquilo que gostaríamos que ele nos fizesse? Bem, nós já entendemos, até por causa da experiência, que não basta conhecer, não basta ter a instrução, não basta acumular o conhecimento, não basta ter uma formação técnica. O Pedro de Camargo, o Vinícius, no livro Mestre na Educação, que também é publicação da Federação Espírita Brasileira, e ele escreveu o texto na década de 1930, mas repercute até hoje, quando ele diz assim: olha, os nossos estadistas e os nossos governantes, o que não falta a eles são certificados, são diplomas. Eles são sociólogos, são administradores, são antropólogos, são isso, são economistas. Todos eles têm formação. Mas entra governo, sai governo, eles não conseguem resolver o problema da miséria, da injustiça social. O que está faltando neles? Está faltando sentimento. E Jesus veio tocar exatamente nisso. Não adianta você ter toda a formação que o mundo pode lhe oferecer, você ter uma biblioteca gigantesca na sua casa, você dar aula para todo mundo, se você não se moraliza, se você não se espiritualiza, se você não consegue amar o seu próximo. Sabe, sim. Marcos, tem uma máxima que a gente usa, assim, só para contribuir com a tua fala, né? Inteligência sem moral, inteligência afastada da moral, afastada do evangelho, geralmente se encaminha para a tirania, né? Para a violência, para a ditadura. É verdade. Né? É verdade, sem nenhuma dúvida. O que nós estamos assistindo na atualidade é uma humanidade muito voltada para os vícios, as paixões, o sensualismo, o aqui e agora, a luta pelo poder temporal, material, mas que é passageiro. Nós não sabemos a hora do nosso retorno ao mundo espiritual, e nós deveríamos lembrar, né, da parábola de Jesus, né, do nosso amigo hoje, né? Nós falaríamos que ele é do agronegócio, né, já que ele lá viu, né, que, nossa, como rendeu, né, a minha safra, eu vou construir celeiros maiores, eu vou estocar, fez lá as contas, nem preciso mais trabalhar, agora eu só vou usufruir, eu vou gozar. E aí, então, Jesus, Deus chega e fala: meu filho, não é nada disso, né? Esta noite eu vou chamar sua alma de volta, porque você está equivocado. A vida material ela é temporária. E você retornando à vida espiritual, sem ter conseguido amar o seu próximo, sem ter conseguido fazer a ele o que você deseja que ele lhe faça, a sua situação no mundo espiritual não poderá ser das melhores. O Espiritismo nos mostra, que é da lei divina, que nós sempre, sem nenhuma exceção, responderemos por aquilo que fazemos. Seja aqui, agora ou depois, nós vamos ter que dar contas do que estamos semeando. Então, Jesus veio mostrar para nós a necessidade de semearmos o bem. E de que a educação, a verdadeira educação, não é essa
que nós estamos vendo nas escolas. Nem mesmo, infelizmente, em boa parte das famílias. Muitos pais estão preocupados na formação profissional, técnica dos seus filhos, mas não estão preocupados se eles vão ser honestos, se eles não vão ser corruptos. Mas essa deveria ser a maior preocupação. Por isso a tese do Espiritismo é a educação moral. Eu enfrento muita resistência com isso no meio educacional. Mas hoje, graças a Deus, já está se falando em educação em virtudes, educação em ética, educação de valores humanos. Está começando, paulatinamente, a haver uma aproximação. Mas Jesus foi enfático. Se eu não sou, como querer que o outro seja? Porque Jesus, ele falou muito na autoeducação. E nós sabemos que o exemplo é o maior mestre dentro da educação. Porque eu posso falar bonito, eu posso mostrar conhecimento, eu posso fazer sermões maravilhosos, mas, na verdade, nada disso educa. A força da educação é o próprio exemplo. E o cristianismo e o espiritismo vêm nos levar a isso. Quando eu leio, lá na questão 625, que Jesus é o guia e modelo, então eu penso assim, bem, se a informação é que ele é o guia e modelo, então o meu guia e o meu modelo não é o artista X, nem a artista Y, nem este nem aquele, porque esses são ícones humanos e muitas vezes vazios. O esforço que eu tenho que fazer é de seguir Jesus. Ele é meu guia e modelo. Eu, como espírito imortal, sou destinado à perfeição. Preciso chegar lá. Eu tenho que fazer minha caminhada. Como lembra a Joana de Ângeles, eu sou o construtor de mim mesmo. Ninguém pode fazer por mim. Bem, como eu faço isso? Vamos lá começar com o conhece-te a ti mesmo. E aí, então, eu começo a fazer minha autoeducação, vou analisar quem eu sou, como eu sou, as minhas tendências de caráter, o que eu já estou trazendo, o que eu preciso conquistar e tenho que me trabalhar. E nada melhor do que fazer isso com Jesus. É segui-lo como modelo. Como ele fez, como ele faria no meu lugar. Então, os textos foram surgindo, até que eu decidi, então, a entregar esse texto para a revista Reformadora, e o nosso querido Evandro Noleto, ele aprovou, ele disse, não, está ótimo. E eu até escrevi mais alguns textos em relação a Jesus como educador, e para destacar esses princípios. E os princípios de Jesus na educação são essencialmente morais. Agora, ele tinha uma didática exemplar. A utilização das parábolas, de ensinos diretos, quando era o caso. Né? É uma didática, assim, fantástica que ele utilizava e que nós precisamos ainda estudar muito. Maravilha, Marcos. E também você estava falando, estava começando a refletir também o papel de Allan Kardec, né? Porque você escreveu um título sobre educação no mês de março, em que nós lembramos, né, da desencarnação do codificador no dia 31 de março. E ele foi um grande educador também, né? E contribuiu em vários aspectos para a educação, e ele usa o termo em O Livro dos Espíritos, que educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Uhum. E que, na verdade, o nosso sofrimento é porque os nossos hábitos, eles estão distanciados da lei divina. Então, o Evangelho, né, é uma pedagogia para que nós possamos criar novos hábitos em harmonia com as leis naturais, com as leis divinas, com as leis de Deus, porque ela é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele, o homem, né, ser humano, só é infeliz quando dela se afasta. É verdade, Guilherme, sem dúvida alguma. Nós temos, no trabalho de Allan Kardec, o trabalho de um verdadeiro educador, um homem voltado inteiramente à educação, na sua época, antes, né, de ser o Allan Kardec, mas o professor Denezar Revail, ele era aclamado, ele era reconhecido como pedagogo, ele tinha livros, hoje é a nossa matemática, né, na época aritmética e de língua francesa, gramática francesa, que chegaram, inclusive,
a serem adotados pela Universidade da Sorbonne. Então, ele entendia muito bem a educação como discípulo de Pestalozzi, né, esse grande educador também da nossa humanidade. Quando ele se vê diante do fenômeno das mesas girantes, quando ele chega à conclusão da realidade da vida espiritual, ele percebe, então, que o espiritismo não era uma religião, era muito mais do que isso. Por isso que ele faz questão, nos seus textos, de dizer que o espiritismo, antes de mais nada, é uma doutrina filosófica com bases científicas e de consequências morais, ou, se quisermos, consequências religiosas. Mas sem pensarmos aqui em religião formal, porque isso o espiritismo não é. Nós não temos sacerdotes, rituais, nada dessas coisas. Ora, quando você pega, então, a alma imortal, a reencarnação, a comunicabilidade, a lei de evolução, você está diante de uma revolução. É uma revolução pedagógica, mas que Jesus já tinha trazido. E Kardec é muito claro, né, quando ele escreve o Evangelho segundo o Espiritismo. Esta obra se atém aos ensinos morais de Jesus, estudados à luz da imortalidade da alma. Porque o resto pode ser discutido, pode ter mil interpretações, mas os ensinos morais não. E eles são a essência. Nós precisamos ter o Evangelho como nosso livro de cabeceira, o livro da nossa vida, para mostrar o que precisamos ser, o que precisamos fazer. Fala-se muito, né, hoje, da nossa entrada no mundo de regeneração. E nós não temos por que desacreditar nisso. Pelo contrário, claro que vai acontecer. Mas aí pergunto, mas quando vai acontecer? Depende do nosso livre-arbítrio. Depende de acelerarmos essa nossa moralização e optarmos pelo amor e pela paz. Porque os espíritos não vão fazer por nós. Não é a missão deles. Nem Jesus vai fazer por nós. Ah, mas, sinceramente, Marcos, acho que nós só vamos entrar no mundo de regeneração se Jesus voltar. Mas Jesus não precisa voltar. Primeiro porque ele nunca foi, ele está conosco. Ele é o governador. É o nosso grande educador. Nos deixou ensinos, como lembrou Gandhi, né? Olha, pode acabar tudo na humanidade, mas se sobrar um exemplar do Sermão do Monte, a humanidade já tem tudo. Então, nós temos que segui-lo, fazer esse esforço. Então, o Evangelho, na verdade, é um livro pedagógico. O livro dos Espíritos é um livro pedagógico. E que nós só temos, então, que fazer o próprio esforço de sairmos da teoria para a prática. E eu sempre digo assim, mas olha, para isso tem que mudar de profissão. Mas como assim mudar de profissão? Sim, deixar de ser fiscal do alheio, dos outros, para fiscalizar a si mesmo. É isso que nós temos que fazer. Maravilha. Você foi falando, nós vamos lembrando, né, Mário, para a gente já encaminhar para o nosso encerramento, a máxima, né, a orientação do Espírito Alcione, lá no livro Renúncia, né, o Evangelho deve ser estudado, meditado, sentido e vivido, né? E quando falamos de Allan Kardec, essa conexão com a proposta pedagógica de Jesus, o Emmanuel traz uma definição muito bela lá no livro Doutrina de Luz. Ele diz que Allan Kardec é o missionário da renovação cristã. Tão lindo isso, né? O missionário da renovação cristã, né? Veio reeditar, né? Veio contribuir na reedição do cristianismo para a nossa linguagem atual, para o avanço do progresso, tanto científico, social, moral, enfim. Tá bom, gente? Vamos então encerrando esse nosso bate-papo, muito bacana, já convidando o Marcos para estar conosco em outros encontros, né? Não faltarão oportunidades, e que tu possas deixar uma mensagem para quem está nos acompanhando, Marcos, para a gente fazer o fechamento do nosso bate-papo, uma mensagem de esperança, de consolo, de motivação, enfim. Te passo a palavra para que possa te dirigir diretamente a quem nos acompanha. Esperança sempre, porque nós entendemos com a doutrina espírita que não somos abandonados, que não existe a sorte ou o azar, que nada acontece por acaso, que tudo tem a sua razão de ser. Esperança
porque somos espíritos imortais. Nós sabemos que a vida continua após a morte, que a porta nunca se fecha e que nada acontece sem que Deus o permita. E se Deus o permite, é porque é uma necessidade ainda nossa. Caminhemos no bem, plantemos o amor, sejamos os semeadores dessa era nova, a era do Espírito, e não nos preocupemos com o julgamento humano. O importante é estar com a consciência ligada à verdade, porque o que importa é o julgamento de Deus, nosso Pai. Então, abracemos o Espiritismo, estudemos, tenhamos Jesus como nosso guia e modelo e sigamos em frente com toda a fé e com toda a confiança. Maravilha. Obrigado mais uma vez, Marcos. Obrigado a você que nos acompanhou nesse nosso programa onde falamos sobre a revista O Reformador. Acesse o portal da Federação Espírita Brasileira, assine, conheça esse trabalho tão belo que já cruza mais de 100 anos e também acompanhe as mídias sociais da FEB para que você possa estar sempre atualizado acerca do movimento espírita brasileiro, mundial, bem como se apropriar, né, beber da fonte da mensagem espírita divulgada pela Casa Máter do Espiritismo no Brasil, a Tenda de Ismael. Obrigado pela companhia, curta, compartilhe, divulgue com seus amigos para que possamos levar cada vez mais essa mensagem de esclarecimento, de consolo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Muita paz a todos e até um próximo encontro.